Então ela foi uma mulher, ela é uma mulher de muita oração. Ela passou, quem me conhece, minha família, quem me conhece, sabe que a minha mãe foi alguém que uma vitoriosa mediante a todas as situações que a vida ofereceu para ela, que o mundo proporcionou para ela. Ela foi alguém, ela é alguém extremamente vitoriosa. Eu já disse para ela esses dias, eu tinha uma dificuldade em dizer para ela que eu amava ela. Aí esses dias eu liguei para ela, domingo à tarde, bateu assim uma saudade dela. Eu moro no Paraná, ela mora em Minas. Bateu uma saudade dela, eu peguei o telefone e liguei pra ela. Aí ela tava na casa da minha irmã lá em Minas, lá, que é vizinha dela do sítio lá. Aí conversando com ela, tal, no telefone, na hora que eu fui me despedir, eu falei, mãe, eu te amo. Aí ela falou assim, mas como assim? Ela não entendeu, porque normalmente eu não digo pra ela. Eu tinha vergonha, sério, eu tinha vergonha de dizer pra ela, mãe, eu te amo. Eu tinha medo. Tô confessando pra vocês aqui, praticamente em rede nacional, mundial, que eu tinha vergonha de dizer para minha mãe que eu amava ela. Mas como assim, já? Você está falando de intimidade com Deus, está falando de felicidade e você está dizendo que você tinha vergonha de falar com a tua mãe que você amava ela? Sim, assumo essa responsabilidade, assumo isso, que eu tinha um certo receio, uma vergonha de falar para minha mãe e também de falar em público que eu amava minha esposa. Eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, amo meu pai, amo minha família e eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha receio. Não vergonha deles, eu tinha vergonha de mim mesmo porque eu era tão mal resolvido comigo e com Deus que eu tinha vergonha. Então, com isso também, eu tinha vergonha de reconhecer o amor de Deus para comigo. Então, era quase praticamente impossível eu sentindo esse sentimento vergonhoso, de timidez, essa fraqueza dentro de mim, eu ter intimidade com Deus. A partir do momento que eu tive a coragem de assumir, de falar para minha mãe: mãe, eu te amo, obrigado por tudo, obrigado pelo dom que a senhora permitiu que eu viesse ao mundo. Sei que foi Deus que me concedeu essa graça da vida, mas através da senhora, foi a senhora que permitiu que eu ficasse no ventre da senhora todos aqueles meses. A senhora cuidou de mim, se alimentou, me criou, permitiu que eu viesse ao mundo, me deu a luz, cuidou de mim, trocou minhas fraldas. E olha que antigamente era difícil, né? Trocou minhas fraldas, cuidou de mim, pediu para minhas irmãs. Eu tenho 11 irmãs, cara, 11 irmãs maravilhosas. E tenho mais dois irmãos também. Eu sou caçulinha de casa, né? Fazer o quê? Aí, minhas irmãs ali que estavam em casa, cuidavam de mim enquanto meus pais iam trabalhar, enquanto minhas duas irmãs também iam trabalhar na roça, fui criado na roça, então elas cuidavam de mim. Então minha mãe, quando eu era criança, voltando à parte da oração, com certeza, eu tenho fé nisso, que sempre quando eu ia dormir, ela sempre rezava para mim. Ela era a ponte entre eu e Deus. Ela fazia esse elo de ligação. E minha mãe ela sempre ensinou, ela ensinou a oração do Santo Anjo, ensinou o Pai Nosso, do jeito dela ali, ensinou a oração da cruz, todas essas orações que a minha religião pede e coloca como regra básica de oração, ela tentou ensinar para nós dentro da limitação dela. E eu fui aprendendo, fui crescendo, aí eu fui aprendendo a fazer as minhas orações, fui aprendendo a buscar Deus do meu jeito, e cada um de nós buscamos Deus de acordo com o teu jeito de lidar com o dia a dia, de lidar com. De enxergar Deus, na verdade. Aí eu, meus 14 anos, eu fui. Bateu a vontade no meu coração de ir pro seminário, estudar para padre. Fui pro seminário com 99, né? 99, 2000. Tava com 15, praticamente 14 para 15 anos. Eu faço aniversário em março, então eu tava com 15 anos. Aí eu fiquei meus 15, 16 anos. Aí quando eu ia completei 17, aí eu saí do seminário. Saí do seminário finalzinho de 2000. Fui morar 3 anos numa cidade chamada Cândido Mota, cidade de São Paulo. Fiquei lá 3 anos. Foi uma experiência fantástica na minha vida. Eu fui morar com meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos. E eu considerava ele na época como era uma figura de pai para mim. Meu pai é vivo até hoje, graças a Deus. Amo demais, amo de paixão meu pai. Ele não tá assistindo porque ele não tem acesso à internet lá na casa dele, no sítio lá. Mas Deus sabe que eu amo ele, tô falando do fundo do meu coração mesmo. Então, aí eu queria fugir de casa, né? Eu queria fugir de casa, mas eu era covarde a ponto de não querer fugir para pegar minhas coisas e cuidar da minha vida, como minhas irmãs fizeram, e eu não tive coragem de fazer a mesma coisa. Então eu peguei e fugi pro seminário. Fui pro seminário. Aí lá no seminário eu fiquei 2 anos da minha adolescência e pré-vida adulta. Depois eu saí, fui para São Joaquim do Mota, fiquei 3 anos lá. Trabalhei de servente de pedreiro, morei com esse meu irmão. Então, aí esse meu irmão, por ser mais velho, e essa fuga que eu tinha dentro de mim do meu pai, de não admitir que eu amava ele, eu coloquei no meu irmão a responsabilidade de ser meu pai. Coloquei no meu irmão essa responsabilidade de representar a figura paterna que até então eu não valorizava do meu pai. Então agora você imagina, né? Você transferir para uma pessoa que não tem filho
a responsabilidade de ser pai de um adulto. Então foi isso que eu fiz. Eu projetei no meu irmão, nesse meu irmão Israel, a responsabilidade de ser meu pai. Aí, em vez de eu me aproximar de Deus, eu sempre estive buscando Deus. Que eu busquei no berço do meu irmão a presença de pai, que é a referência mais próxima que o ser humano tem de Deus. Então, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus porque, por algum motivo, por alguma falha humana de nosso pai terrestre, a gente acaba se afastando de Deus. Aí, esse meu irmão, por motivos, circunstâncias da vida, ele acabou indo para morar em outra cidade, me deixou em Cândido Mota. Na época eu me senti traído, cara. Nossa, me senti traído mesmo. Porque era um abandono que eu tinha fugido da casa dos meus pais. Tipo assim, fui pro seminário como fuga. Tá, meu pai, ele não me expulsou de casa, não. Eu saí porque eu quis, eu fui pro seminário. Minha mãe me incentivou, tal, tudo. É... Depois que eu tava no seminário, meu pai até gostou da ideia, porque as pessoas perguntavam pra ele onde tinha ido o filho dele. Aí ele falava, o seminário, todo mundo dá parabéns pra ele, então ele começou a gostar da ideia. Aí quando eu fui morar com esse meu irmão em Cândido Mota, e eu não quis morar com meus pais, eu fui pra Cândido Mota morar com ele. Aí chegando lá, eu projetei, como eu disse, projetei nele essa imagem de pai. Só que eu nunca disse pra ele. Eu tinha projetado ele, mas nunca disse pra ele isso aí. Aí ele foi pra outra cidade, me deixou sozinho em Cândido Mota. Eu tinha 17 para 18 anos na época. Aí tinha uma família lá, uma família em Cândido Mota, que me acolheu na casa deles, até eu completar 18 anos, que eu não tinha condições de alugar uma casa. Aí eu fiquei na casa deles lá durante uns 3 4 meses, né, até eu completar 18 anos. E foi criando dentro de mim, cara, um ódio terrível desse meu irmão. Porque eu me sentia abandonado, uma cidade estranha. Embora eu quisesse morar naquela cidade, eu me sentia abandonado por ele. E eu falei, nossa, cara, o cara me abandonou, mano. Que isso, trairagem, hein? Só que eu não sentia, eu não sabia que aquilo era uma obra de Deus na minha vida, que era uma fuga minha, era uma fuga, e Deus estava agindo através daquela atitude do meu irmão. Por quê? Ele indo embora e se afastando, ele estava mostrando, o Deus estava falando comigo, ele não é o seu pai está vivo, o seu pai está lá na casa dele, e você precisa buscá-lo. Só que eu sempre fugia, sempre fugia. Falei, não, meu pai, eu não quero meu pai eu pintava meu pai para mim mesmo como a pior pessoa na face da terra. E ele, na medida do possível, cara, ele criou 14 filhos. Ele teve 15 e conseguiu criar 14. Um, infelizmente, morreu ainda recém-nascido, mas ele conseguiu dar saúde, dar comida para 14 filhos. Com todos os perrengues da época, da situação financeira dele e tal, tudo, ele conseguiu, nunca deixou faltar comida em casa, ele conseguiu fazer isso. Tem todas as limitações dele, ele conseguiu fazer isso. Então eu nunca enxergava isso. Eu só enxergava que meu pai tinha que me dar carinho, meu pai tinha que me dar muito mais coisa. Eu sempre coloquei que tinha que me dar, tinha que me dar. Não que eu tinha que conquistar algo na minha vida. Aí eu peguei e fiz isso. Projetei nesse esse meu irmão pegou, foi cuidar da vida dele, e eu simplesmente queria que ele cuidasse da minha. Ele cuidasse da minha, ele resolvesse os meus problemas. Então eu criei esse ódio dele, essa raiva dele. Beleza. Aí ele tocou a vida dele, eu peguei e fui tocando a minha vida também. Depois de 3 anos em Cândido Mota, eu resolvi voltar pro seminário. Aí bateu aquela coisa, né? Eu buscando essa intimidade com Deus e sempre fugindo dessa intimidade com Deus. Eu peguei e voltei pro seminário no ano de 2004, se não estou enganado. É finalzinho de 2003 para 2004. E por providência divina, aonde que eu tive que passar uns dias, acho que uns meses, 2 meses mais ou menos, antes de eu voltar pro seminário. Na casa dos meus pais. Eu tive que voltar pra casa dos meus pais, pegar minha malinha ali que a gente do Mota lá. Meu ex-patrão na época, o Milton Bicudo, né, que era o nome dele. É o nome dele, né? Ele tinha um carro bem antigo e colocou todas as minhas coisas no carro dele e levou pra casa dos meus pais no Paraná. Isso em Cândido Mota, Assis, perto de Assis ali, estado de São Paulo. Aí a gente atravessou o Panema, atravessamos a fronteira, chegamos em Bandeirantes, passamos por Bandeirantes, na verdade, que meus pais moravam no sítio perto de Abaté, hoje não moram mais lá. Levou minhas coisinhas para casa dos meus pais. Ou seja, me devolveu para casa dos meus pais. Me devolveu para casa do meu pai. Era outro momento que eu poderia me colocar na presença, ter reconciliado com meu pai, ter buscado amar o meu pai e ali já criar essa intimidade com Deus. Mas não. Mesmo debaixo do teto do meu pai de novo, durante 2, 3 meses, eu não tive a capacidade de reconhecer o amor do meu pai por mim. Não consegui fazer isso. Aí eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou ficar aqui só um tempo, eu vou pro seminário, eu vou ser padre, então eu não preciso ficar... me entender com meu pai. Eu vou ficar aqui, mas eu vou pro seminário. Beleza. Aí fui pro seminário, voltei pro seminário em 2004, na faculdade. Aí eu fiz lá publicidade e propaganda durante 2 anos, a faculdade, um ano na verdade.